Você já se sentiu invisível diante da injustiça? Já clamou a Deus enquanto via o opressor prosperar e o inocente sofrer? Já questionou onde estava o Senhor quando a maldade parecia triunfar? Hoje vou compartilhar com você uma descoberta que transformou completamente minha compreensão sobre como Deus responde ao clamor dos oprimidos. Prepare seu coração, porque o Salmo 10 não é apenas uma oração antiga, é um grito profético que atravessa 3.000 anos e fala diretamente com sua situação hoje. E o que arqueólogos e estudiosos das línguas antigas descobriram sobre este texto vai abalar as estruturas da sua fé. Vamos ler juntos o Salmo 10 completo e depois mergulharemos em cada camada dessa revelação poderosa. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se dos desejos de sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura. Quanto a todos os seus adversários, ele os trata com desprezo. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração: tu não o esquadrinharás? Tu o viste porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até que nenhuma encontres. O Senhor é Rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos atenderão para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Agora imagine por um momento transportar-se para Jerusalém, aproximadamente 950 anos antes de Cristo. Para entendermos a profundidade deste salmo, precisamos mergulhar no contexto histórico e arqueológico daquela época. Historiadores explicam que Israel vivia sob constante ameaça de nações poderosas. Arqueólogos descobriram documentos assírios que descrevem campanhas militares brutais contra pequenos reinos, incluindo Israel. A vida cotidiana do povo hebreu estava marcada pela vulnerabilidade diante de impérios opressores e pela corrupção interna de líderes que deveriam proteger os fracos. Estudiosos debatem intensamente a autoria deste salmo. Alguns manuscritos antigos da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, feita há aproximadamente 250 anos antes de Cristo, apresentam o Salmo 10 como continuação do Salmo 9, formando um acróstico alfabético único. Especialistas em linguística hebraica explicam que essa estrutura acrofônica era uma técnica mnemônica poderosa, ajudando o povo a memorizar e recitar a palavra de Deus, em tempos onde livros eram raríssimos e caríssimos. Para aquela sociedade, memorizar as Escrituras não era opcional, era questão de sobrevivência espiritual. Mas aqui vem a primeira revelação que muda tudo.
A palavra hebraica usada no primeiro versículo para longe é rachok, que não significa apenas distância física, mas carrega o sentido de inacessível, fora do alcance. Quando o salmista clama, "Por que estás ao longe?", ele está expressando algo profundamente humano, a sensação de que Deus se tornou inalcançável no momento de maior necessidade. Antropólogos culturais revelam que nas sociedades do Oriente Próximo Antigo, a presença física do rei era sinônimo de justiça. Quando o rei estava longe, os opressores agiam livremente. O salmista está usando essa linguagem cultural para expressar angústia teológica. E a palavra escondes vem do hebraico alam, que significa velar, ocultar deliberadamente. Isso não é uma busca passiva, é um questionamento ativo sobre por que o Deus Todo-Poderoso parece deliberadamente ocultar sua face quando a injustiça prevalece. Para aquela época, isso era revolucionário, porque desafiava a teologia simplista de que todo sofrimento era castigo divino direto. Agora, vamos ao coração da denúncia profética. A palavra ímpio, usada repetidamente, vem do hebraico rasha, que não significa apenas alguém que peca ocasionalmente, mas descreve alguém que está ativamente em hostilidade contra Deus e sua justiça. Especialistas em estudos do Antigo Testamento explicam que rasha aparece frequentemente em contraste com tzadik, o justo. Não é uma questão de perfeição moral, mas de direção fundamental da vida. Ou você está alinhado com os propósitos de Deus, ou está em rebelião ativa contra eles. Quando o texto diz, os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre, a palavra hebraica para arrogância é gaavá, que carrega o sentido de elevação própria, orgulho que leva à opressão. Historiadores documentaram que nas sociedades antigas do Oriente Próximo, incluindo Israel, existia uma estrutura social rígida, onde os poderosos frequentemente exploravam os vulneráveis sem consequências legais. Arqueólogos encontraram tabletes cuneiformes babilônicos que descrevem sistemas de dívida que escravizavam famílias inteiras por gerações. O salmista está clamando contra essa realidade brutal. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que a maior arma do opressor sempre foi a mesma através dos milênios: fazer suas vítimas acreditarem que Deus não vê, não se importa ou não age. Veja a profundidade psicológica do versículo 11. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isto verá. A palavra hebraica para esqueceu é shakash, que pode significar tanto esquecer quanto deliberadamente ignorar. O opressor opera na crença de que há impunidade divina. Mas recentes estudos teológicos revelam algo fascinante sobre a estrutura literária deste salmo. Ele segue um padrão que especialistas chamam de lamento comunitário com petição por vindicação divina. Esse tipo de salmo não era apenas recitado individualmente, era usado em cultos públicos quando a comunidade inteira enfrentava opressão sistêmica. Para aquela sociedade, isso significava que o clamor por justiça não era ato de rebeldia, mas adoração legítima. Eles estavam chamando o Rei Celestial para exercer seu papel de defensor dos indefesos. Agora vamos ao clímax profético do Salmo. Versículo 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes. A palavra levanta-te vem do hebraico kum, que significa literalmente ficar em pé, levantar-se para a ação. É a linguagem de um tribunal onde o juiz se levanta para pronunciar sentença. Linguistas explicam que essa é linguagem antropomórfica. Deus não está literalmente sentado e precisa se levantar, mas o salmista está invocando a ação judicial divina usando metáforas que ressoavam poderosamente na cultura da época. E a palavra humildes é anav, em hebraico,
que vai muito além de pobre economicamente. A nave descreve aqueles que foram quebrantados pela opressão, que não têm defensor humano, que colocaram sua última esperança em Deus. Antropólogos culturais revelam que nas sociedades patriarcais do Oriente Próximo Antigo, órfãos e viúvas eram os mais vulneráveis porque não tinham um homem da família para defendê-los legalmente. O Salmo 10 fala diretamente a essa realidade sociológica. Mas aqui vem a revelação que transforma tudo. Versículo 14 revela o caráter essencial de Deus. Tu o viste porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. A palavra atentas vem do hebraico nabat, que significa olhar fixamente com intenção de agir. Não é observação passiva, é vigilância ativa que precede intervenção. Especialistas em teologia do Antigo Testamento explicam que este versículo está estabelecendo um dos pilares fundamentais do caráter de Yahvé. Ele é, por natureza essencial, defensor dos indefesos. E quando chegamos ao versículo 16, o Senhor é Rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Estamos diante de uma declaração revolucionária. A palavra rei é Melech, em hebraico, mas aqui está acompanhada de Olam, que significa eternidade, para sempre. Enquanto reis terrenos são temporários e suas justiças falíveis, Yahvé reina eternamente e sua justiça é inevitável. Historiadores explicam que quando este salmo foi escrito, Israel estava cercado por impérios poderosos que pareciam invencíveis. A declaração de que esses gentios, as nações opressoras, pereceriam da terra de Deus, era profecia ousada que a história confirmou repetidamente. O versículo final: Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos atenderão para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. É onde tudo se conecta. A palavra confortarás vem do hebraico kun, que significa estabelecer firmemente, fortalecer, tornar sólido. Não é consolo emocional superficial, é fortalecimento estrutural do ser. E atenderão é kashab, que significa escutar com atenção intensa que resulta em ação. Agora, como aplicamos essas verdades milenares hoje? Vivemos em época diferente, mas arqueólogos sociais confirmam que os padrões de opressão permanecem surpreendentemente consistentes através da história humana. O que mudou foram as ferramentas. O que permaneceu foi o coração humano caído e o caráter imutável de Deus. Quando você enfrenta injustiça no trabalho, quando vê corrupção prosperar, quando testemunha o inocente sendo esmagado pelo sistema, o Salmo 10 te ensina 3 verdades práticas e profundas. Primeira, você tem permissão divina para clamar honestamente. Este salmo não é cortês nem politicamente correto. É grito visceral de onde está você, Deus? E esse grito não ofende a Deus. Ele o incluiu nas Escrituras Sagradas. Segunda verdade, Deus não apenas vê, mas atenta com intenção de agir. O timing divino não é indiferença. Terceira verdade, você pode ser instrumento dessa justiça divina. Quando você defende o oprimido, quando usa sua voz pelos sem voz, quando se posiciona contra a injustiça, você está participando da resposta de Deus ao clamor do Salmo 10. E aqui está a mensagem final que quero gravar no seu coração, meu irmão, minha irmã. Há 3.000 anos, um salmista anônimo, possivelmente em Jerusalém, cercado por opressão e injustiça, decidiu fazer algo revolucionário. Transformar sua angústia em oração, seu desespero em adoração, seu questionamento em clamor profético. E Deus não apenas ouviu aquele clamor, Ele o preservou através de invasões, exílios, perseguições, até chegar a você hoje. Isso significa algo profundo, seu clamor também importa.
Sua dor não é invisível, sua situação não pegou Deus de surpresa. O mesmo Deus, que é chamado de auxílio do órfão, no versículo 14, está atento ao seu clamor agora. A mesma mão que o salmista invocou para se levantar em justiça, continua poderosa. O mesmo Rei eterno, do versículo 16, ainda reina. E todos os opressores, por mais poderosos que pareçam, são temporários diante de sua eternidade. Então hoje eu te convido, ore o Salmo 10. Não como fórmula mágica, mas como os hebreus antigos faziam, como clamor legítimo do coração que se recusa a aceitar que injustiça seja a palavra final. Seja voz pelos que não têm voz. Seja instrumento da justiça que você clama. E descanse nesta verdade milenar confirmada pela história. Deus ouve, Deus vê, Deus age. E sua justiça, embora às vezes demore segundo o nosso tempo, é absolutamente inevitável. Que o Deus que confortou os oprimidos em Jerusalém há 3.000 anos conforte seu coração hoje. Que o Rei Eterno estabeleça firmemente sua alma. Que você encontre, nas palavras antigas deste salmo, força renovada para continuar clamando, lutando e crendo que justiça prevalecerá, porque o caráter de Deus exige isso. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e que a esperança profética do Salmo 10 sustente você até ver a resposta de Deus se manifestar. Amém.